Olá a todos e bem-vindos à conversa de hoje. Tenho o prazer de receber no programa Andrei Martyanov, autor e analista militar. Andrei, estou muito feliz em vê-lo novamente. O prazer é meu. Obrigado, Glenn. Bem, houve alguns grandes acontecimentos recentemente, pode-se dizer, tanto nas linhas de frente quanto na diplomacia. Não que tenha havido grandes avanços diplomáticos, mas pelo menos houve alguns movimentos, pode-se dizer. Está um pouco incerto o que está acontecendo em Istambul. Além disso, agora vemos que J.D. Vance afirmou que as negociações parecem ter chegado a um impasse. Ele também aproveitou para dizer, esta não é a nossa guerra, sinalizando que faz parte do movimento America First. E Trump acabou de sair de uma ligação de 2 horas com Putin. O que você acha de todos esses acontecimentos? What do you make of all these developments? Nada mudou. O Sr. Trump teve toda a estrutura geral explicada para ele. O Sr. Putin saiu depois disso e em 3 minutos explicou tudo, que era o ponto principal. Claro, os russos logo vão ficar com bolhas na língua de tanto repetir isso várias e várias vezes, até que as causas raízes sejam eliminadas. Não haverá cessar-fogo, nem interrupção das hostilidades. E sim, foi isso que o Sr. Putin declarou ao Sr. Zarubin e à imprensa em Sochi. Acabei de ouvir isso pela segunda vez. E sim, ele está cansado. Ele está cansado de explicar para Donald J. Trump que ele é parte da guerra. Os Estados Unidos são um beligerante central. Os Estados Unidos são a origem da operação militar especial. Donald J. Trump, por causa das características básicas de seu caráter, sendo o narcisismo uma das principais, ele não consegue simplesmente deixar as coisas assim. Ele se autoproclama pacificador e tudo mais. Mas sim, J.D. Vance está realmente correto. É um beco sem saída. É tudo sobre formalidades, protocolos e encenação, enquanto na realidade, só nesta manhã, a administração militar da região de Sumy, que é ucraniana, declarou a evacuação forçada de 2 assentamentos lá. E isso é só, tenho que dizer, porém, que li o Express, aquele jornal britânico. Você sabe, os britânicos são excelentes militares. Estou sendo irônico, é claro. Disseram que Putin está sendo mantido alheio, que a Rússia já perdeu 1 milhão de pessoas e está perdendo feio. Então, ok, sabe, esse é o mundo em que o Sr. Trump vive, mas esse não é o ponto principal. É isso que muitas pessoas não entendem. O principal não é essa ligação telefônica. Sabemos do que se trata essa ligação. Sabemos como Trump tenta salvar sua bem, quero dizer. Ele não tem outra reputação além de ser um balão de ar quente. Mas foi a declaração do Sr. Peskov esta manhã, dizendo que não há nenhum trabalho para organizar um encontro entre Trump e Putin e que não há nenhuma reunião planejada. Isso é o mais importante. Isso em linguagem diplomática basicamente significa vá catar coquinho. É isso que quer dizer. E até que Donald Trump pergunte, por exemplo, a Sebastian Gorka, que afirmou há 2 dias que a reunião é iminente, como diabos essas pessoas ainda estão em sua administração? Todos esses amadores militares, como Kellogg e todos esses pseudo-generais e afins, ele se cercou dessas pessoas. Com exceção de pessoas como Tulsi Gabbard e Kash Patel, que obviamente estão focados principalmente em questões internas dos Estados Unidos. Sua equipe de política externa, com exceção do Witkoff, que é descrito como um ursinho de pelúcia. Ele é um cara legal. Ele é apenas um cara legal, simples e comum. É um desastre. O cara está repetindo seu primeiro mandato. Ele está cercado por neoconservadores. Ele está sendo comandado por eles. Ele não tem a menor ideia sobre o exército. Ele não entende nada de operações. E como resultado, é ele quem está sendo mantido alheio. E novamente, quando você tem pessoas como Kellogg que não seriam autorizadas a comandar um batalhão no exército russo, o que você espera? E estamos vendo isso. E o Sr. Putin, hoje novamente, por 2 horas, explicou para ele: ou fazemos os acordos em uma escala maior, que são um modus vivendi entre os Estados Unidos e a Rússia,
E a Ucrânia nem é o principal item dessa agenda. Mas para Donald J. Trump, sempre é importante se apresentar como fazia há 15 anos no programa O Aprendiz, o cara no controle, o cara que manda e dá ordens às pessoas. Bem, na realidade, ele representa o lado beligerante. Ele representa o inimigo da Rússia e do povo russo. E os russos têm repetido isso sem parar. E é o mesmo que Putin acabou de repetir literalmente há cerca de 40 minutos. Ele apareceu e disse, bem, não exatamente assim, claro, mas ele disse, Remove root causes, then we'll talk. But do you see this? I agree. O que você acha disso? Concordo, porém, sobre ele se cercar dos neoconservadores. Em muitos momentos, durante a campanha eleitoral, ele identificou isso como a principal falha de sua primeira administração, e realmente parece estar repetindo o erro. Então não sei. Ouço uma interpretação diferente sobre isso. Porém, essa dinâmica entre Kellogg e Witkoff. Por que eles estão fazendo uma diplomacia paralela, já que são tão diferentes? Eles têm visões muito distintas. Novamente, Witkoff parece, até certo ponto, reconhecer onde estão as linhas vermelhas da Rússia, enquanto Kellogg aparentemente está revivendo a Segunda Guerra Mundial, querendo dividir tudo em esferas de influência. Além disso, ele parece estar preparando toda a diplomacia para o fracasso e puxando os Estados Unidos ainda mais para dentro da guerra. Mas será que isso é uma tática de policial bom, policial mau? Ou Trump simplesmente perdeu o controle de sua administração? E acho que mais importante ainda, você sabe como a liderança russa está interpretando tudo isso? A liderança russa, assim como a maioria do povo russo que de alguma forma está envolvida em análise militar política, sabe quem é Trump. Ouça, nós sabemos. Existem excelentes psicólogos do SB e do SVR que trabalham para o governo russo. Eles sabem quem é o Sr. Trump. Sim, ele tenta fazer o papel de policial bom e policial mau, mas isso é porque ele é ignorante. E esse é o ponto. Kellogg é ignorante. Ele é incompetente militarmente. Não há generais americanos que sejam competentes militarmente. Eles perderam todas as suas guerras. Eles não sabem como lutar uma guerra de verdade. E o fato é que eles nem conhecem a história real. A história da Segunda Guerra Mundial para o Exército dos Estados Unidos foi escrita por pessoas como Halder, Hauser, você sabe, e desse tipo, Manstein. Então o que você espera? Eles vivem nesse mundo de conto de fadas. Eles não entendem o que são operações modernas. Não entendem. Quero dizer, não sei o que ensinam para eles nas academias de Estado-Maior e Comando. O mesmo vale para a Europa. Eles são literalmente sem noção. E como resultado, você tem essa situação. E sim, Trump perdeu de novo o controle da sua administração na área de política externa. E ele nunca foi bom nisso. Qualquer um que acredita que ele escreveu seu livro, A Arte da Negociação, que foi escrito por outra pessoa, eu tenho novidades para você. O vocabulário dele. Eu não sou falante nativo e falo inglês melhor do que ele. Pelo menos eu conheço mais adjetivos que são sinônimos para bonito ou maravilhoso. Eu consigo expandir um pouco mais sobre isso, sabe? Então é isso. E você tem um cara que é um narcisista nessa fase da vida. Ele está envelhecendo. Ele tem, sei lá, 80 anos agora ou algo assim. Sim, isso começa a afetar o caráter dele. E essa característica não é um defeito, é uma característica, vem à tona, sabe? É por isso que ele é inconsistente. Ele é, para todos os efeitos, esquizofrênico. O que muitas pessoas não entendem é que, literalmente, 2 semanas atrás, ele apareceu e insultou 27 milhões de soviéticos que morreram destruindo a cruzada nazista europeia contra o povo eslavo, basicamente. Ele não entende o que está fazendo. Ele acha que porque consegue fazer essas declarações grandiosas, como sempre fez, e porque sabe basicamente como fraudar o mercado imobiliário ou o mercado em Nova York, isso faz dele um grande estadista. Ele não é. O primeiro mandato dele foi uma catástrofe. Foi durante o primeiro mandato dele.
Ele mesmo afirmou, estou citando, comecei a entregar, você sabe, javelins e coisas desse tipo para a Ucrânia. Bem, foi durante o primeiro mandato dele que a Ucrânia de fato se tornou quase um membro pleno da OTAN, com exceção do artigo 5. Ponto final. Foi isso que ele fez. E agora temos um cara que na verdade se sente que está perdendo em seus momentos de lucidez. Ele tem essa ideia de que todas as cartas estão em suas mãos. Bem, ele teve o quê? 4 meses agora para parar a guerra. Não parou. Então é isso. Tudo é, você sabe, julgado pelas ações. E sim, é simplesmente patético, honestamente, observar isso. É inacreditável. Olha, Noel, eu realmente não concordo com a afirmação do J.D. Vance de que essa não é a nossa guerra. Eu acho que, obviamente, desde que começaram a pressionar pela expansão da OTAN, pelo menos desde 2004, derrubando o governo, essa parceria da CIA com os serviços de inteligência, começando no dia seguinte ao golpe. Quero dizer, os Estados Unidos têm estado muito envolvidos nessa guerra desde que ela começou em 2014. Então, simplesmente dizer agora, bem, não é nossa, não é muito crível. Mas dito isso, o argumento do Witkoff de que as negociações podem ter chegado a um impasse, infelizmente, parece ser o caso. Mas será que já houve alguma esperança ali? Porque os lados parecem estar distantes demais, não? Não se trata de eles estarem muito distantes. Quero dizer, como já afirmei, os russos têm bolhas, eu incluso, na língua. Quero dizer, para o povo russo, etnicamente e culturalmente, para Putin, Lavrov, Medvedev, Patrushev, a lista continua, todos os objetivos da operação militar especial, que são principalmente objetivos políticos, ou seja, a desmilitarização e desnazificação do que restar da Ucrânia, serão alcançados. Simples assim. E foi o próprio Sr. Putin, na verdade, e o próprio Medvedev, que a Hamaska Formanikvovoka, sim, a remoção desse regime neonazista para perto signal de Insladi. É apenas uma questão da evolução dos objetivos deles, especialmente depois que Boris Johnson, em nome do governo Biden, sabotou as negociações de Istambul em abril de 2022. A partir desse momento, passou a ser sobre a desmilitarização da OTAN, porque a OTAN se tornou um participante de pleno direito em toda essa situação, e agora os russos estão desmilitarizando a OTAN. E, na verdade, está indo muito bem. Então, o que posso dizer? Quero dizer, Joe, em linha com 1954, a diplomacia é a continuação da guerra por outros meios. É simples assim. E só o campo de batalha, só a economia real, só as indústrias reais decidem a questão. Ponto final. Sempre foi assim, ainda é e continuará sendo. E quem pensa o contrário, como o Trump, ele é muito prolixo, sabe? Apesar de ter um vocabulário muito limitado, ele é muito prolixo. E ele constantemente publica aquelas declarações dele, seja lá de onde for, do Truth Social ou qualquer outra rede de liberdade. Quero dizer, realmente, o presidente dos Estados Unidos, o presidente superpotência, deveria se comportar de acordo. Mas não. Temos esse espetáculo todo. É um show, mas sem nenhuma substância. É completamente vazio. E como resultado, Vladimir Putin já disse a ele hoje o que precisava ser dito. E também temos o Sr. Peskov, que na verdade, Putin, ontem, antes da conversa, já havia declarado isso. Ele repetiu, e isso será repetido de novo, causas raízes. Se você não abordar essas causas raízes, a Ucrânia deixará de existir. Simples assim. Os russos não têm pressa. Eles estão em uma posição muito boa, então podem levar o tempo que precisarem. Se os americanos, no entanto, fossem capazes, você acha, de pressionar os ucranianos retirando o apoio em armas, logística e inteligência, e pressionando os ucranianos a basicamente dizer, bem, vocês têm que restaurar sua neutralidade e aceitar a perda de território. E com o colapso das linhas de frente, os ucranianos se sentiriam compelidos. E bem, os europeus talvez nem precisassem do consentimento deles. Como você vê a possibilidade de a Rússia estar disposta a fazer um compromisso?
porque eu costumo argumentar que Moscou poderia mostrar certa flexibilidade em relação a onde as fronteiras administrativas das 4 novas regiões seriam traçadas, já que eles não controlam todos os territórios. Sobre a questão, por exemplo, da neutralidade, é algo que é sim ou não, então isso obviamente está gravado em pedra. Mas, por exemplo, com a desmilitarização da Ucrânia, sempre podemos discutir até que ponto. Parece haver algum espaço para negociação aí. O que você acha que os russos estariam dispostos a ceder se conseguissem esse acordo de neutralidade e a aceitação de que esses territórios agora são russos? Eu não acredito que ninguém no Conselho de Segurança da Rússia acredite, nem por um segundo, que seja possível fazer um acordo com o Ocidente combinado, incluindo os Estados Unidos. Eu já disse publicamente há mais de uma década que os Estados Unidos são um país incapaz de cumprir acordos. Isso significa que, seja o que for que você assine, sabe, o mesmo vale para a Europa. Lembre-se do Sr. Hollande, sabe, da Sra. Merkel, é uma mentira. Sempre foi uma mentira. E, portanto, os russos não são idiotas. Eles aprenderam a lição, o que, aliás, está mais do que comprovado. Os russos estão de saco cheio da Europa, por exemplo. Eles se afastaram e estão voltando-se para o Oriente, e com muito sucesso, aliás. Agora, a questão é que qualquer coisa que você assine com o Ocidente Unido não vale o papel em que está assinada. Veja o Tratado INF. Veja o Tratado ABM. Não importa. Quero dizer, nesse caso, o acordo está sendo feito enquanto falamos de uma maneira clássica à la Al Capone, que é claro, com uma boa palavra e uma arma, você pode ir muito mais longe do que apenas com uma boa palavra. Então a ideia por trás disso, e isso não é realmente um segredo, é a completa desmilitarização da OTAN e o eventual colapso da OTAN, onde a Rússia passará a construir relações bilaterais, não com alguma UE, não com alguma OTAN, mas a OTAN precisa deixar de existir. Agora, é assim. Bem, se voltar às fronteiras originais, tudo bem também para os russos. Mas a questão é que, considerando o que a Europa está enfrentando em termos de declínio econômico, devido à falta de recursos, especialmente recursos energéticos, os russos não são idiotas. Eles sabem calcular e fazer as contas. E como resultado, os Estados Unidos têm que sair da Europa, o que já está acontecendo de certa forma, especialmente agora, estão discutindo retirar todas as tropas até 2028. Não por boa vontade, não pela natureza bondosa dos Estados Unidos, mas pela falta de capacidade de mantê-las lá. E uma vez que esse tipo de acordo seja estabelecido, então os russos dizem, sim, vamos assinar algo, e então será assinado. Depois disso, qualquer tipo de transgressão dessas linhas vermelhas provocará a resposta apropriada deles, incluindo o quê? Vamos lembrar, repito isso à exaustão, o Ocidente combinado perdeu a corrida armamentista. E não foi apenas em algum campo, perdeu de forma geral, em larga escala. E estamos vendo o que repito novamente, que faz parte da estratégia dos russos agora, especialmente quando se observa o desenvolvimento e a dinâmica do complexo militar industrial, por exemplo, que é manter o Ocidente combinado atrás da Rússia por 1 ou 2 gerações em termos de desenvolvimento de novos sistemas de armas e métodos de combate. Muitas pessoas não entendem o que foi dito desde o início, não só por mim, mas também por meus amigos que são oficiais superiores, coronéis e outros, da organização síria. Eles afirmaram que a operação militar especial não se trata apenas, você sabe, basicamente de remover a Ucrânia e seu regime nazista e derrotar o Ocidente. Trata-se de construir o que o general Gerasimov, chefe do Estado-Maior-General, está fazendo. Eles estão moldando as Forças Armadas russas para serem as melhores Forças Armadas, além de 2015, e estão realmente conseguindo isso de forma brilhante. Então, é o fator de enxurrada no campo convencional que começa a desempenhar um papel. É como dizer assim, os russos não querem fazer isso. Eles não vão fazer isso.
Mas eles têm essa arma, que claro nós conhecemos. Existem 700 mil soldados russos na reserva agora. O que são 700 mil soldados na reserva? É basicamente 2 grupos de exércitos, na verdade, 3. Então eles podem ir até a fronteira da Polônia se necessário? Absolutamente. Eles podem destruir qualquer tipo de instalação militar na Polônia. A Finlândia, que é o novo membro da OTAN, se Deus me livre a OTAN decidir cometer suicídio? Absolutamente. É por isso que o Distrito Militar de Leningrado foi restabelecido. E então, quando você olha para isso, é o princípio de Al Capone, uma palavra gentil e uma arma. Sabe de uma coisa? Você pode ir muito mais longe assim. Absolutamente. Porque os russos aprenderam a lição desde os anos 1090. Os russos foram tratados como pessoas de segunda classe, como sub-humanos, e sempre foram tratados com desprezo. E toda vez que os russos levantavam qualquer questão sobre seus arranjos de segurança, era tratado como, sim, elas saem perda disso. E tu me estás cruzes estavam dispostos a permisso, era visto como fraqueza. E a guerra tarde. Eu me lembro de George Kennan. Ele escreveu e falou muito nos anos 90 sobre os perigos de tratar a Rússia com desprezo excessivo, que isso alimentaria ressentimento e conflitos no futuro. Mas dado isso, para citar a França, as negociações começam a avançar. Na ausência disso, se também não houver capitulação, até onde a Rússia vai parar em termos de território? Você acha, novamente, que há um limite para o quão longe os russos querem ir, mas você os vê indo mais a oeste do que Kherson? Going further west than Kherson? Yeah, possible. Sim, é possível. Definitivamente é um dos planos de contingência. E é por isso que o Exército e as Forças Armadas dos Estados Unidos estão realmente tremendo de medo, porque já foram humilhados com todo esse planejamento operacional, que foi, quero dizer, isso foi inacreditável em termos militares. O chefe do NORAD, qual é o nome dele? Não me lembro. Uma semana atrás ele apareceu e disse que se os russos continuarem avançando, isso exigirá, isso poderia trazer o envolvimento do exército dos Estados Unidos e da OTAN. Com o quê? Como ele vai lutar contra isso? Mas ainda assim isso mostra que essas pessoas, honestamente, não são bons militares. Eles são principalmente canais de políticas, e é só isso que fazem. E os russos não se importam. Os Estados Unidos não têm recursos para lutar uma guerra de verdade, e a Europa também não, especialmente a Europa. A Europa é absolutamente um tigre de papel. Mas sim, passando da diplomacia, ou do fracasso da diplomacia, para o campo de batalha propriamente dito, parece que houve grandes movimentos recentemente, especialmente ao sul de Constantinopla. E sim, alguns avanços significativos. Os ucranianos parecem não conseguir estabilizar as linhas de frente, e os russos parecem ter entrado, mais ou menos, em um espaço operacional muito amplo, onde podem tanto cortar para o oeste e formar uma saliência em torno de Pokrovsk, quanto avançar para o oeste e cercar um grande território, ou simplesmente seguir mais ao norte. E, novamente, há muitos desastres potenciais que podem acontecer para o lado ucraniano. E isso, claro, é só nessa direção. Agora você vê a pressão aumentando em toda a linha de frente, o que talvez explique porque os europeus, de repente, depois de terem sido muito reticentes, até mesmo em relação a um cessar-fogo, agora estão pedindo um cessar-fogo explícito e incondicional de 30 dias, sem discutir qualquer acordo político. Mas para onde você acha que o campo de batalha está indo agora? Porque, novamente, você não tem o plano de batalha do exército russo, mas você é um analista militar, lê os mapas. O que você acha que está acontecendo? Não, Pokrovsk será o que está acontecendo agora. Existem dois, é um eixo operacional conjunto, Constantinopla e Pokrovsk. Então os russos encontraram uma brecha ali, o que já era esperado, e agora Pokrovsk está sendo cercada pelo norte, o que é natural, vai se tornar um caldeirão. Os russos não estão entrando em Pokrovsk com força total, eles vão apertar o cerco, vão deixar a cidade ali,
até que a situação se torne absolutamente insuportável. E então vão deixar uma abertura tática no lado oeste. Vão permitir que as unidades e formações que restarem tentem escapar. Enquanto estiverem fugindo, serão mortos. Mas em geral, se você olhar para a linha de frente, é uma divisão clássica. Eles colocam o que restou das forças armadas da Ucrânia nessa divisão, que é impossível de manter. E sim, é uma estratégia clássica de exaustão. E os russos não estão com pressa. Eles não querem, veja, a questão aqui que foi corretamente levantada por mim e por muitos outros especialistas militares sérios, meus colegas e amigos, na verdade. O que vamos fazer, eles perguntam, com 200 mil prisioneiros de guerra ucranianos? Quem precisa deles? A Rússia pode lançar essa grande ofensiva? Sim. Os russos têm capacidade para isso desde 2023. Eles não fizeram isso de propósito. Eles querem esse avanço lento, desgastante, bem, um massacre, essencialmente. E a questão é, a Rússia pode romper, por exemplo, em torno de Pokrovsk e avançar em direção a Slaviansk, Kramatorsk, em uma grande ofensiva? Sim. Mas por quê? Para quê? Para acabar com 150 mil ou 200 mil prisioneiros de guerra? O que você vai fazer com eles? Esse é o problema. Então, neste caso, eu sei que parece cínico, mas é assim que funciona agora. E continuará funcionando assim até que, de repente, o Ocidente decida fazer algo estúpido. E então, nesse caso, os russos imediatamente partirão para a ocupação total da margem esquerda do Dnipro. Mas é claro, isso aumentará as baixas russas, porque sempre que você conduz operações ofensivas dessa escala, acaba perdendo mais pessoas. Mas quero citar meu bom amigo, o coronel Vladimir Trukan. Ele afirmou, nos primeiros dias da operação militar especial, que Vladimir Putin, disse ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior-General, literalmente, vocês estão livres em relação ao tempo. Ele usou esse termo. O exército russo foi desvinculado do calendário. Façam o tempo que for necessário. É isso aí. Bem, claro, não é na região de Donetsk. Você também vê isso em Sumy e Kharkov. Também vem Kherson. Os russos estarão em breve no Oblast de Dnipropetrovsk, especialmente quando cercarem Pokrovsk. Então as conquistas estão se estendendo além dessas 4 originais. Já estão indo além, sim. Já passou desse ponto. Olhe para Sumy. E novamente, há pouco tempo, antes de entrarmos ao vivo aqui com você, a administração militar da região de Sumy ucraniana anunciou que 202 povoados, cidades e vilarejos terão que ser evacuados à força. Claro, porque os russos estão indo para lá. Então, essas novas conquistas, você acha que a intenção é incluí-las na Federação Russa como uma espécie de zona de amortecimento, ou elas serão usadas em negociações, como moedas de troca, talvez, para conseguir o restante das 4 regiões originais que a Rússia anexou? Os russos não querem governar a Ucrânia, mas existe uma, necessidade de criar uma zona de amortecimento. Como ela será criada, isso já é outra história. E não se trata de conquista. Os russos não estão, se a Rússia quisesse conquistar território, coisas desse tipo, hoje teríamos um cenário completamente diferente. Não, a Rússia não quer governar esse povo. Você ouviu recentemente, nos últimos 8 meses, pelo menos, Vladimir Putin dizer algo sobre povo irmão? Eu não ouvi mais. Ele simplesmente não usa mais essa expressão. Eles não são mais um povo irmão. Você tem uma nova nação política que se constrói sobre um ódio completo à Rússia. E a maioria da população, quão grande eu não sei, mas a maioria, eles abominam os russos. Eles não suportam os russos. Então por que você precisaria assumir essa população na sua folha de pagamentos, alimentá-la e, manter todos os serviços sociais necessários? Não.
Essencialmente, e novamente, eu entendo que haverá algumas pessoas sensíveis que dirão, ai meu Deus, sobre o que ele está falando. Bem, esse plano Marginto, a indústria ucraniana basicamente já está destruída neste ponto, com exceção de algumas partes do setor de energia, para fornecer a quantidade mínima necessária de energia para manter algum tipo de subsistência. Vai se tornar um país agrícola, um país agrário. Se quiser chamar isso de plano Morgenthau, então é isso. A Rússia nunca mais vai repetir esse erro idiota, especialmente aquele que veio com o Sr. Khrushchev, que começou a mover e desenvolver a Ucrânia, seu antigo, digamos, feudo, por assim dizer, como primeiro secretário do Partido Comunista da Ucrânia, sendo que, na verdade, ele era etnicamente russo da região dos Urais. Ele sempre foi parcial. Primeiro, porque basicamente afogou essa república em sangue, a tal ponto que Stalin lhe disse e chamou-o de tolo. E adivinha só, a União Soviética e especialmente a Federação Russa, só para te dar um exemplo, o famoso Burel Antonov, certo? Os famosos aviões cargueiros Antonov. Não era um Burel siberiano, embora tenha começado a ser transferido para lá ainda na época do Stalin. Mas você via tantas fábricas e institutos, todo tipo de coisa, sendo transferidos da Rússia para a Ucrânia, especialmente durante o governo Khrushchev. E não se esqueça de quem era o Brezhnev. E era chamada máfia de Dnepropetrovsk por um motivo. Embora fossem etnicamente russos, são ucranianas vindas da Ucrânia. Isso não vai mais acontecer. Minha última pergunta era mais sobre as táticas no campo de batalha, porque os drones realmente limitaram a capacidade de fazer grandes avanços. Ou você acha que isso só acontece nas linhas de frente atuais? Eu meio que presumi que nenhum dos lados conseguiria avançar muito rápido, mas acho que minha opinião tem mudado um pouco nos últimos dias, ao ver cidade após cidade caindo. Até que ponto você acha que o campo de batalha foi alterado pelas novas tecnologias introduzidas? Posso te dizer uma coisa, drones entre eles não são a maior mudança. Sabe, há muitos gamers e todo tipo de gente dizendo, meu Deus, olha os drones. Primeiro, os russos já introduziram tecnologias anti-drone. Você tem drones que combatem drones. Então, inevitavelmente, como era esperado, porque o que é um drone? É apenas mais uma iteração do poder aéreo. Neste caso, está no nível tático. E assim, tornou-se apenas mais uma batalha aérea entre drones e contra drones. Portanto, não é a principal força responsável. A esmagadora maioria das baixas foi, é e continuará sendo causada pela artilharia, incluindo o que é chamado de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Estes são responsáveis por mais de 80% das baixas. E em relação às forças blindadas, elas não vão a lugar nenhum, continuam lutando. É só que nesse caso específico, devido às particularidades dos seus pontos fortes e à configuração das linhas defensivas, primeiro, os ucranianos não têm mais tanques. Quer dizer, eles têm alguns, mas quase não há mais batalhas de tanque contra tanque. Eles ainda têm Bradleys. E hoje, acredito que só hoje, de acordo com os dados mais recentes, 2 Leopards foram destruídos pelos russos, junto com vários Bradleys. Mas é só isso. Não chega nem perto do que era em 2022 ou 2023. Então, embora os drones sejam realmente eficazes e rendam imagens impressionantes, a realidade no terreno é simples. Você precisa de infantaria, precisa de artilharia e sistemas de foguetes, e precisa, é claro, do que é chamado de HUC, complexos de reconhecimento ataque e reconhecimento fogo, que obviamente são baseados ou fundamentados em sistemas avançados de reconhecimento de ponta, incluindo reconhecimento técnico, que vai do espaço até a Terra. E estamos olhando para, sim, é a guerra do século XXI. É fortemente centrada em redes. E os russos basicamente estão, você sabe, mantendo isso. E sim, então os drones, eles realmente... Sim, parece horrível, mas veja só, você tem um drone.
Ok, quantas pessoas você pode matar com um drone? Na maioria das vezes é quase individual, a menos, é claro, que você entre em um abrigo. Aí, teoricamente, você pode explodir, sabe? 2 ou 3 pessoas que estão escondidas ali, principalmente do lado ucraniano. Obviamente, você tem que, sabe, se esconder de todas as formas possíveis, mas a guerra em si continua sendo uma guerra industrial, com o principal meio de impacto de fogo não sendo os drones. Os drones são apenas uma parte disso, e de longe não a maior. Temos isso, e quando os livros brancos forem publicados, eles estão começando a ser lentamente compilados pelo Ministério da Defesa russo, obviamente não todos, mas não saberemos as estatísticas e conjuntos de dados reais. Muitos deles são classificados por um motivo, para não dar ideias à OTAN. Mas sabemos que a defesa aérea é o que manda no final das contas, sabe? A defesa aérea domina o campo de batalha, e isso foi demonstrado. E por causa disso, o restante continua como era. Poder de fogo massivo padrão e poder de fogo de altíssima precisão, muito preciso, e ataques de longo alcance que dominam o campo de batalha. Bem, Andrei Martyanov, obrigado como sempre por seus insights. É muito deprimente ver essa guerra ainda acontecendo, mas espero que haja algumas mudanças. Então, mais uma vez, obrigado. O prazer é meu.